Texto de Gálatas 5, versículos 16 a 26. Diz assim o texto: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É verdade. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, para que Deus possa nos iluminar nesta reflexão desta noite. Aleluia. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela leitura da tua gloriosa palavra. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Senhor, abençoa esta reunião desta noite, cada um que aqui chegou. Senhor, dando a condição de poder ouvir a tua palavra mais uma vez. E não somente ser advertido, mas também ser edificado por ela. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como é que as pessoas têm reconhecido a nós, enquanto seres humanos na Terra? Como é que as pessoas têm olhado para nós? Qual é a nossa marca na sociedade? A gente tem falado durante vários e vários momentos que o impacto que os crentes têm causado hoje na sociedade poderia ser bem maior. E tem sido um pouco menor justamente por quê? Porque as características que têm sido marcantes nem sempre são aquelas que Deus gostaria que fossem as nossas características marcantes. Tem coisas que nós estamos reproduzindo na nossa vida e dentro da nossa igreja que não deveriam passar nem perto da nossa casa, do nosso pensamento, das nossas atitudes. E aqui esse texto mostra os valores que são mundanos, aqueles que devem estar longe da nossa vida e do nosso coração, e os valores que são divinos, os valores que nós devemos alimentar dia após dia com a leitura da palavra, com oração, com a busca incessante da orientação divina para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele traz alguma orientação no versículo 16 até o versículo 18, e ele diz o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A sociedade da época de Paulo não é diferente da nossa. Se a gente for observar os textos de Atos, no início da igreja, Romanos, com seu característico capítulo 1º, 1º e 2º Coríntios, onde Paulo tem que muitas vezes intervir, mesmo sem poder ir até a igreja, mas intervém através de cartas, para que aquela igreja tenha, sim, uma pregação genuína do Evangelho, uma característica de povo santo de Deus, que se desvia do mal, que é temente ao Senhor, que tem reverência ao seu nome dentro da congregação. Então a gente percebe que essa sociedade onde ele vivia e os crentes da sua época não são diferentes do de hoje. A gente hoje tem problemas? Tem valores que são controversos dentro da casa de Deus? Tem. Mas a gente também tem o povo que guarda a palavra do Senhor e vive para a sua glória. E isso a gente não pode perder de vista.
E, ao mesmo tempo que a gente vai ter muito que corrigir, sempre, porque nós nunca seremos perfeitos, enquanto estivermos aqui na Terra, mas também nós precisamos focar nas qualidades que existem dentro da casa de Deus. Não só exortação, não só pancada, mas também perceber que tem pessoas que estão sendo usadas por Deus de modo benéfico, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Que pegam aquilo que estão vendo na Bíblia e não deixam simplesmente entrar num vidro e sair pelo outro, mas estão sendo praticantes, porque estão guardando a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Ele. Então nós vemos que aqui a gente constata que a conduta de ímpios e de alguns crentes não era condizente com a palavra de Deus. Por isso ele faz essa advertência. Se vocês estão no Espírito, então andem no Espírito. Se realmente vocês são convertidos, se Jesus Cristo fez uma mudança no viver de vocês, vivam como tais. Vivam de modo que as pessoas olhem para vocês e vejam que Jesus Cristo vive no seu coração. Que Ele fez diferença na sua vida e fará diferença na vida daqueles que forem atraídos para Ele. Então é preciso que a gente alimente o nosso espírito para que em Cristo a gente possa resistir a tentações da carne, matar essa concupiscência da nossa carne e não se deixar desviar por conta de coisas que são atrativas lá fora no mundo. O mundo, ele não é feio, ele é atrativo. Porém, muito mais atrativo é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Porque o nosso olho vê coisas que são belas. O nosso coração sente prazer em determinadas coisas, mas nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não passou pela mente humana aquilo que o Senhor tem preparado para nós que somos sua noiva, sua igreja, a igreja do Cristo. No versículo 17 nós vemos o seguinte: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nesse versículo nós sabemos que a carne realmente milita contra o Espírito. Mas o Espírito é o que habita o nosso interior e nos auxilia quanto ao que deve ser feito e o que não deve ser feito por nós. Quando nós estamos em qualquer situação, se nós fazemos o que é certo, o Espírito testifica no nosso coração e nós ficamos em paz. Mas quando nós saímos da vontade do Senhor, o mesmo Espírito Santo, que se encontra entristecido, nos alerta. E nós não ficamos em paz enquanto não pedimos perdão ao nosso Senhor, porque sabemos que ferimos a sua santidade. De fato, nós temos uma carne que ela age muito fortemente na nossa vida. Mas se nós estivermos dia após dia alimentando o nosso espírito, pedindo a Deus que nos fortaleça e nos dê ânimo, isso será diferente. Esse espírito será muito mais forte. A carne é fraca, mas não é desculpa para que a gente viva errando na presença do Senhor. Porque o Espírito é forte. E se a gente se alimenta das coisas do Espírito, Ele vencerá a nossa carne. E aí sim, viveremos para a glória do Senhor, agradando o Senhor em todos os nossos caminhos. Versículo 18 vai nos trazer o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Claro, aquele que anda no Espírito, aquele que vive de acordo com o que o Senhor trata na sua palavra como sendo passivo de nossas práticas, como sendo aquilo que Ele se agrada em ver que nós estamos fazendo, ele não está sob condenação. Aqui existe às vezes uma controvérsia, porque muitas pessoas acham que a lei não passou. Mas quando ele diz que quando nós estamos no Espírito, não estamos sobre a lei, quer dizer que não há condenação sobre nós. Não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Nós passamos dessa parte. Agora nós vivemos para Ele. Agora o Espírito Santo habita no nosso coração. Agora nós sabemos o que devemos fazer e andamos não segundo o curso deste mundo, mas andamos segundo a vontade do Senhor, que o próprio Espírito Santo é que coloca no nosso coração. Se fosse depender de nós, não faríamos muitas das coisas que nós estamos fazendo, que é para a glória de Deus, mas a gente não tem essa capacidade. E é por isso que é necessário estar todos os dias em contato com a palavra de Deus, porque ela é a vontade revelada do Senhor para nós. Então, sabendo essa vontade, sabendo da nossa incapacidade, a gente vai olhar para o Senhor e olhar para essa palavra e dizer: Senhor, me capacita dia após dia para fazer assim como Tu queres, para ser do jeito que o Senhor quer,
para ser, do jeito que o Senhor me criou para ser, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Aleluia. Essa é a orientação que Paulo traz para nós. E aí ele começa a expor valores que são mundanos e o seu efeito. Aqueles que se distanciam do Senhor vão apresentar certas características e essas características não ficarão impunes diante do Senhor. Elas vão ter um efeito muito nocivo. As obras da carne são as seguintes: prostituição. Muitas pessoas acham que prostituição é só no campo sexual. Só que a definição de prostituição que nós temos no dicionário também nos traz o seguinte: profanação é prostituição. E quantas vezes atitudes minhas, atitudes nossas, atitudes de irmãos nossos profanam a casa do Senhor. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas adulterando a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes a gente vê que a motivação, muitas vezes, de pregar não é a edificação do corpo, mas é um status social que pode se alcançar. É a junção de valores materiais. Eu só vou pregar se tiver tal cachê. Só vou pregar se eu ficar no hotel tal. Não é essa motivação que deve estar no coração do Filho de Deus, que foi chamado para pregar gratuitamente, assim como foi a sua salvação. Foi de graça. Então é de graça que eu devo dispor a minha vida para ir onde Deus mandar, para falar a palavra que Ele colocar no meu coração. Então não posso me prostituir por valores ou por status, mas eu tenho que me manter íntegro segundo a palavra de Deus. Segunda característica é a impureza, a qualidade daquilo que é desonesto, sem pudor. Uma das maiores qualidades que você pode passar para o seu filho ou para o seu irmão é ser honesto. Ser honesto consigo mesmo, ser honesto com a sua igreja, ser honesto com a palavra do Senhor, ser honesto com os valores que são divinos e que precisam estar no nosso coração. Terceira característica é lascívia, é o desejo sexual descontrolado. Se existe algum descontrole em nosso viver, que deixemos ser controlados por Deus. Porque se algum descontrole deve haver no nosso coração, deve ser o anseio descontrolado por Ele. E não por outras coisas que não vão preencher o vazio que nós temos. Nós temos um vazio no nosso coração. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e continua com um vazio no coração. Mas esse vazio vai ser preenchido somente quando Deus fizer morada no nosso coração e for a totalidade do nosso ser. Quando Ele for a nossa satisfação. Quando nada mais for importante, mas a gente tiver na mente que somente ter Deus na nossa vida, ter a sua palavra em nossas mãos, nos causa uma alegria tremenda. Outra questão é a idolatria, o amor ou a paixão exagerada por uma pessoa, por ídolos ou por objetos. Não existe pessoa que seja mais importante do que a pessoa de Cristo. Glória a Deus. É ela que te dá vida, é ela que te dá salvação. Não existe objeto nenhum no mundo que possa substituir aquilo que Deus nos dá. Alegria e paz de espírito. Nada pode ser alvo do nosso amor, da nossa paixão, mais do que a Cristo. Feitiçarias. Eu nunca vi feitiçaria sendo feita para algo bom. E a definição que nós temos de feitiçaria é ação maléfica. É verdade. Isso deve ser quebrado no nome de Jesus. Para que a gente passe longe de qualquer ação que traga mal para nós mesmos e para os nossos irmãos. Qualquer coisa que eu fizer, mesmo tentando acertar, mas que cause o mal do meu irmão, eu preciso pedir perdão a Deus, pedir perdão a Ele e me afastar dessas práticas. É verdade. Inimizades, ser hostil, irar-se contra alguém, ter raiva de qualquer coisa, estourar com todo mundo. Deus chamou a gente para ser manso. Ovelha é mansa. É verdade. Ovelha não dá coice. Ovelha não grita. Aleluia. Ovelha calmamente escuta a voz do seu pastor e segue o caminho que o cajado dele bater. Aleluia. Ele vai batendo na estrada, ela vai ouvindo e vai andando. Ela não vai se exasperar. Ela não vai ser hostil com as outras. Mas ela vai caminhar junto com todos. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem também a questão das porfias. São disputas, competições,
Meus irmãos, nós somos todos iguais perante o nosso Deus. E isso é o grande diferencial do cristianismo. Em várias religiões você vai ter os que são maiores e os que são menores. As diferentes hierarquias. Mas diante do nosso Deus, todos somos do mesmo tamanho. Glória a Deus. Tenha você doutorado em teologia, ou você lendo pela primeira vez a Bíblia, Deus te ama do mesmo jeito, cuida da tua vida, é o Senhor da tua vida. E para Ele você vai viver todos os dias em que você existir. Glória a Deus. Ciúmes, a angústia causada pelo sofrimento, pelo sentimento exagerado de posse. Muitas vezes a gente fica com ciúme um do outro, ou com ciúme de alguma coisa e diz assim, isso aqui é meu, ninguém toca porque é meu. E esse sentimento vai causando angústia, porque muitas vezes você vê sair da sua mão aquilo que você tinha tanta estima. Mas Deus diz assim, peraí, está no meu lugar, eu tiro. Jesus. Você não pode ter sentimento de posse de nada, porque nada é seu. Aleluia. Nada do que eu tenho é meu. É Deus que me dá emprestado para que eu possa viver. A minha vida é dele. Oh, Senhor, obrigado. Meus bens são dele. E tem que ter peito para falar isso. Meus bens são dele sim. Se ele quiser, ele toma. Se ele quiser, ele dá. Tudo é dele. E não pode ser diferente. Não pode. Tudo é de Deus. Tudo tem que ser feito para a glória dele. É verdade. Questão das iras, o desejo de vingança. Muitas vezes acontecem algumas questões que nos desagradam, nos trazem tristeza em relação a um irmão, ou em relação a um ímpio. E a gente é tomado por um desejo de vingança, mas diz o Senhor, a vingança a mim pertence. Eu não posso sujar minhas mãos fazendo algo para o mal de outra pessoa. Deus tomará conta da existência dessa pessoa, vai tocar no coração dela. E pode ter certeza, muitas vezes o que acontece é que aquela pessoa que te fez mal vai vir te pedir perdão. Glória a Deus. Não porque você merece, mas porque Deus intervém. Ele toca no coração e Ele é o dono de tudo. Glória a Deus. Discórdias, desavença, desordem, luta. A gente pode ter opiniões diferentes, somos pessoas diferentes, servindo ao mesmo Deus. Mas essas opiniões diferentes não podem ser o centro da nossa vida. Não podem ditar o curso da nossa igreja. Opiniões diferentes vão existir sempre, podem ser construtivas. Mas quando elas começam a desembocar em brigas, em contendas, aí está na hora da gente parar e pensar. Peraí, a gente não foi criado para isso, a gente não foi unido para isso. As opiniões diferentes construirão muitas coisas dentro da igreja do Senhor. Porém, a palavra final é de Deus. Glória a Deus. Não interessa o quanto aquele irmão é influente e a opinião dele pode me fazer mudar. Só mude se realmente Deus te levar a mudar. Glória a Deus. As dissensões são essas diferenças de opiniões, interesses e sentimentos. O único interesse que a gente deve ter em louvar ao Senhor, independente da situação em que a gente se encontre. As facções, o partidarismo. Ah, eu sou de A, eu sou de B. Eu gosto mais da palavra de A, eu gosto mais da palavra de B. Eu gosto mais da palavra de Deus. Aleluia. Se a palavra é pregada, Glorificado seja estamos o teu aqui. Aleluia. Quando a palavra começar a ser adulterada, a ser diluída, para que agrade mais a um ou mais a outro, aí a gente tem que começar a ter medo disso aí. A começar a combater. Mas independente do vaso, se prega a palavra, vamos receber. Aleluia. Sem partidarismo. Sem querer saber se vem de cá ou vem de lá. Se veio do céu, a gente está recebendo e está crescendo na presença Glória a dele. Deus. Invejas, desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade do outro. Desejo violento de possuir o bem do outro. Olha só o que é isso. É a gente se preocupar mais com o que o outro está vivendo, com o que o outro está ganhando, com o que o outro está recebendo, e dizendo, mas Deus está mandando para ele, para mim não. Por quê? Eu sou teu filho também. Eu tenho direito também. Sabe qual é o teu direito? Abrir a boca e glorificar a Deus. No pouco ou no muito. Glória a Deus. Dá glória a Deus quando você tiver Louvado seja o teu nome, Jesus. só com pãozinho dentro do armário. Dá glória a Deus quando a feira estiver completa e você não tiver nem onde guardar. É desse jeito. Mas se o teu vizinho tem mais do que você, não se preocupe. Aleluia. Deus não nos deixa desamparados. Glória a Deus. A medida certa vem dos céus. Ele não te dá menos.
Ele não te dá mais. Ele te dá aquilo que você necessita. Aleluia. Mais do que os alimentos, mais do que os bens materiais, nós precisamos de Deus na nossa vida. É verdade. Questão das bebedices, que muitas vezes é colocada assim, a ingestão exagerada do álcool. Quem dirige sabe, e se não sabe já ouviu falar, que se você ingere álcool, mais do que 2 copos de cerveja, você começa a perder os sentidos. Se você tem no seu corpo uma quantidade razoável de álcool no sangue, você não só perde os sentidos, você começa a agir fora de si. Veja como é uma pessoa que anda bêbada. Parece que ela não tem coordenação, ela não tem controle sobre as suas ações. É verdade. E muitas vezes nós andamos como bêbados, sem controle daquilo que a gente faz. Por quê? Porque não tem direção, não tem o norte da palavra. É verdade. Estar bêbado não é somente aquele que ingeriu álcool exageradamente. É aquele que perdeu o sentido da sua vida, porque tirou de Cristo e colocou em outras coisas. É verdade. Anda trôpego por aí, sem saber onde colocar os pés. Deve firmar os pés na rocha. Aleluia. Na rocha que é Cristo. Glutonarias, comer mais do que o suficiente para a sua manutenção. A gente não precisa mais do que o suficiente para andar e poder estar de pé, glorificando a Deus, É verdade. para onde Ele nos levar. Às vezes pode não ter a melhor comida, mas tem aquilo que Deus mandou. Aleluia. Pode não ser um banquete, mas a provisão sempre vai estar na nossa É casa. verdade. Estas obras e coisas semelhantes a estas têm um efeito devastador na vida do homem. Diz a palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Se a gente quer estar no reino dos céus, junto com Cristo, se a gente quer estar junto com os irmãos, cantando e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Aleluia. estas coisas não podem fazer parte da nossa vida, verdade. do nosso dia a dia. Essas pessoas serão alvo da condenação do Senhor, pois estes valores não são o que Deus quer que preencha o nosso coração. Não podem ser a marca da nossa existência, não pode ser a forma como as pessoas nos reconhecem. E agora a gente vai ver uma coisa totalmente diferente. Olha a diferença de quem segue ao Senhor, de quem baseia a sua vida nos seus valores, nos valores divinos. Versículo 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha o que cada uma dessas coisas quer trazer para nós. O amor deve ser o elo que une todos os irmãos. Eu não devo gostar de uma pessoa porque ela tem condições de me ajudar em alguma coisa. Eu não devo amar uma pessoa porque ela sempre conversa comigo na igreja. E eu não amo os outros porque não conversam comigo na igreja. Eu devo amar as pessoas porque Cristo me amou primeiro. Aleluia. E esse amor me constrange a amar os outros. Esse amor me impulsiona a ter amor por aqueles até que não têm amor por mim. É por isso que a palavra diz o seguinte: nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. É esse amor que deve habitar o nosso coração, que deve ser elo entre nós e os irmãos. Alegria só é possível quando nós vivemos no Senhor. A gente pode ter momentos alegres lá fora. A gente pode dar uma risada lá fora com alguma coisa que uma pessoa fala. Mas quando a gente chega em casa, aquilo ainda vai estar no nosso coração? Quem já esteve do outro lado? Nas rodas de amigos. Naquele momento ali de beber um pouquinho depois do trabalho. De sair para um racha com os amigos. Numa reunião e tudo mais. E você conversa, e você ri, você brinca. E quando você chega em casa, a mesma alegria daquele local estava no seu coração? Você vai dormir com a consciência tranquila de que você estava fazendo uma coisa que glorificava a Deus? Muitas vezes quando a gente está num ambiente desse, a gente nem pensa em glória de Deus. Mas aí é que quando Ele toca no nosso coração, quando Ele nos atrai para si, a gente começa a ver que certas coisas não fazem sentido. É verdade. A alegria que a gente achava que tinha não existe. É algo ilusório. Porque é quando a gente vai para um culto, quando a gente escuta a palavra, e a gente volta para casa ali mastigando, Aleluia. digerindo o que foi dito, Glória a Deus. é que a gente percebe que existe alegria.
é que a gente tem vontade de ir de novo. Ir de novo, ir de novo. Glória a Deus. E a gente vê que a satisfação da gente não pode estar em coisas passageiras. Porque o eterno nos espera. É verdade, Jesus. Outra questão, a paz. A paz somente Deus dá, de um modo que o mundo não tem condição de nos dar. As maiores campanhas de hoje no mundo são pela paz. Paz em Israel, paz no Líbano, paz no Rio de Janeiro, paz em São Paulo, paz para o Brasil, paz para todo canto. Por quê? Porque não existe paz. Porque não existe espaço para Deus. As pessoas estão se ocupando com tudo, menos dando espaço para Deus. Ah, mas o meu trabalho está me impedindo de fazer a obra. Cuidado, Deus pode tirar. Ah, mas aí eu tenho outro evento aqui, aí eu não vou poder ir para cá. Cuidado. Deus pode fazer com que uma coisa não aconteça para você precisar ir para lá de última hora. Glória a Deus. Aleluia. Nada pode nos tirar da obra do Senhor e da sua presença. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Porque é só Ele que traz paz ao nosso coração. É, Jesus. Esse corre-corre não vale de nada. A gente vai deixar tudo isso estar juntando. É verdade, Jesus. Só vai encontrar a paz quando estiver com Cristo na glória. Aleluia. A longanimidade, a paciência e a generosidade com que devemos nos tratar. Ter paciência, ser generoso com aqueles que estão começando, que ainda não entendem muitas coisas. Mas em vez de você criticar e dizer, rapaz, há 2 anos na igreja ainda não sabe disso. Você chega lá e pela 15ª, 30ª vez vai lá e fala a mesma coisa. Tem paciência. É verdade. Tenha ânimo longo. Caminhe com aquela pessoa, explique mais uma vez. Se ela não entendeu, explique de novo. Se ela errou mais uma vez, ajude, levante, caminhe, segure Glória a mão. a Deus. Isso é ser igreja. É verdade, Senhor. Benignidade, ações benéficas em prol do próximo, do reino de Deus. A gente viu que do outro lado tem ações maléficas, aqui tem ações benéficas. Aleluia. A bondade deve ser a nossa marca. Bondade essa que também pode ser traduzida como clemência ou misericórdia. Lembrar, por exemplo, daquela parábola em que a gente vê que o rei chama uma pessoa que lhe deve e perdoa a sua dívida. Mas aquele mesmo rapaz também tinha um dinheiro para receber de outro, que era bem menor a quantidade. Mas ele fez com que a pessoa fosse cobrada e ainda chamou oficiais para prender. A gente precisa ter misericórdia, clemência. Agir como as pessoas agem conosco. Aleluia, Jesus. E não devolver o bem com mal. É olhar e dizer o seguinte, o que eu quero para mim, eu vou querer para o meu próximo. Se eu quero felicidade para mim, eu vou querer a felicidade do meu próximo. Glória a Deus. Isso daí, eu já vou tirando a inveja. Porque o que eu vou ter, ele vai ter também. Eu não preciso ficar olhando para a vida dele. Nós todos seremos alvo do Senhor Jesus, da sua obra maravilhosa, da sua alegria, da sua paz. A fidelidade, ser fiel ao outro, ser fiel a Deus e ser fiel às Escrituras. Eu preciso ser fiel ao outro no sentido de que a pessoa que está em Cristo, ela não pode de forma alguma trair a confiança do seu próximo. Glória a Deus. Se eu digo que eu não vou Santo contar Deus. determinada coisa, eu não posso contar. Se eu digo que eu vou te ajudar, eu tenho que te ajudar. Aleluia, Jesus. Se eu digo que eu vou contigo a 1 légua, eu tenho que ir contigo 1 légua. Aleluia. Eu não posso de jeito nenhum trair a confiança dos meus, trair meus amigos, trair minha esposa, trair minha família. Seja em que aspecto for, Aleluia. Glória a Deus. eu não posso trair ao meu Deus, porque Ele me deu a vida. Eu não posso trair as Escrituras, porque elas são minha regra de fé e prática. É, Senhor. A mansidão no falar e no tratar. Eu preciso falar manso, mesmo que muitas vezes o sangue suba. Mas eu preciso dizer, Deus, segura. É. Não deixa que eu fale exasperado com ninguém, não. Mas que eu fale manso. Porque Aleluia. assim o Senhor ensinou a multidões. É verdade. Com fala mansa. Mas para que as pessoas entendessem que Ele é Deus. Ele era manso, Glória a Deus. mas era firme. Verdade. E eu posso ser firme sem ser grosseiro. É verdade. Eu preciso tratar também com mansidão, principalmente aquelas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus e por isso agem de forma grosseira,
indignada, revoltada contra nós. Aí é que eu preciso ser mais manso ainda. É verdade. Domínio próprio. Domínio próprio não existe dentro de nós. É dado por Deus. É dado por Deus para que a gente possa ser respeitoso e amável, tanto com os de casa quanto com os de fora. A mesma medida. Se eu sou amável com os meus pais, se eu sou amável com os meus filhos, eu tenho que ser amável com todos os que estão fora. E vice-versa. Se eu sou amável com os de fora, mais ainda eu tenho que ser com os de dentro. Porque na hora que a corda aperta, aquelas pessoas que estão dentro da sua casa foram as que Deus colocou para segurar a tua mão para tu não cair. Glória a Deus. E às vezes a gente trata desprezivelmente os que estão dentro da nossa casa. A gente fala com rispidez, a gente fica nervoso, a gente toma atitudes que não deveria e depois vem, ai meu Deus, eu fiz determinada coisa. Aí chega para a pessoa e não, me desculpe, me desculpe. Depois de ter feito, a gente deveria pensar bem melhor e dizer assim, Deus, me controla. Aleluia. Eu não tenho controle sobre a minha vida, mas o Senhor tem controle. Então, para que eu não magoe determinada pessoa, o Senhor controla a minha língua. Controla o meu coração. Me dá paz, me dá domínio. Para que eu possa falar com mansidão e com benignidade aos meus irmãos. Contra todas essas coisas, meus irmãos, não há lei, ou seja, não há condenação. São estes os valores que Deus nos comunica para que sejamos aceitáveis aos seus olhos. Pessoas que são boas, pessoas que são fiéis, pessoas que têm domínio próprio, pessoas que são longânimas, que são benignas, pessoas que têm amor, paz e alegria dentro do seu coração. São esses os filhos do Senhor, eleitos por Deus, Aleluia. para viverem segundo o conselho da sua vontade. A nova criatura assume esses valores divinos e a gente vê finalmente nos versículos 24 a 26. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quem é aceito por Cristo, quem é atraído pelo seu amor, pela sua graça eficaz, tem uma nova vida, na qual todas essas paixões são crucificadas. Verdade. Perdem o sentido, junto com toda a sua obra pecaminosa e a sua carne. Há lugar somente para que a gente possa alimentar a nossa alma do Espírito Santo, a nossa mente, o nosso coração seja ocupado com as coisas do alto, porque elas são eternas. Se o Espírito Santo realmente habita em nós, nós devemos andar de acordo com aquilo que Ele nos orienta. Portanto, se nós devemos fazer alguma coisa, que andemos no Espírito e desfrutemos da salvação do Senhor. Porém, sabendo que nisso a gente não tem motivo nenhum de se gloriar, senão na cruz de Cristo. É verdade. Se não fosse a cruz de Cristo, não estaríamos aqui. É verdade. Se não fosse a cruz de Cristo, não teríamos vida e vida em abundância. Aleluia. Se não fosse a cruz de Cristo, não existiria vida eterna. Se não fosse a cruz de Cristo, o céu estaria cerrado para nós. Foi Ele quem nos salvou. Não nós que saímos espontaneamente do lamaçal do pecado e fomos em direção à sua maravilhosa luz. A gente precisa reconhecer isso. E não se gloriar e nem provocar os outros que ainda não conhecem por conta disso. Mas dizer a eles que no nome do Senhor a salvação. No nome do Senhor a transformação de vidas. No nome do Senhor os valores mundanos são substituídos por valores divinos. E o velho homem é substituído pela nova criatura. E a nova criatura vive para a glória de Deus. Meus irmãos, eu concluo dizendo o seguinte, que nós possamos ser reconhecidos pelos valores divinos que nós assumimos, por intermédio do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que nos regenerou e gerou uma nova vida em nós, para que nós pudéssemos andar em boas obras, que nos dignificam enquanto homens. Nós podemos hoje olhar para frente e dizer assim, nós somos homens e mulheres dignos, porque Deus nos dignificou. Aleluia. Ele nos deu valores que são admiráveis pela sociedade. Verdade. E são valores que glorificam ao Senhor e Salvador das nossas almas. Viver nos valores divinos. Em primeiro lugar, glorifica a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, nos garante uma vida admirável aos olhos dEle. Glória a Deus. Em terceiro lugar, nos garante o reconhecimento das pessoas que não conhecem o amor de Deus, de que há algo em nós que precisa existir neles.
o amor de Deus, a paz de Deus, a alegria que só Ele dá. Valores que não se encontram no mundo, se encontram em Sua palavra, se encontram em Suas mãos, para serem colocados em nosso coração e vividos dia após dia. Aleluia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.